capítulo 4, versículo de número 7. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Amém. Amém. Podemos assentar. Irmãos, o apóstolo Paulo, trazendo esta palavra à igreja de Coríntios, ele vai confortar o coração dos irmãos a respeito de Cristo, que é o único assunto da sua chamada, é o único assunto que ele tinha para falar para a igreja, para falar para os povos. E ele mostra também que Deus colocou dentro de nós um tesouro maravilhoso, um tesouro poderoso para as nossas vidas. Aqui ele fala que temos, porém, este tesouro em vasos de barro, ou seja, a glória de Deus em nossas vidas, a iluminação do Espírito de Deus na nossa vida, nos faz, ser diferente. Mas não é por eu ser diferente que eu vou achar que eu sou alguma coisa, que eu vou achar que eu sou alguém que eu posso ser. Não. Existe este poder que habita num vaso de barro. Quando fala vaso de barro, porque o vaso de barro, ele o quê? Ele quebra, ele é passível de se quebrar. Ele tem os seus processos para passar, tem os seus processos para chegar até ser um vaso, mas dentro deste barro, dentro deste vaso de barro, existe uma glória maravilhosa, existe um poder maravilhoso, que alguém olha para você, não dá nada para você, alguém olha para mim, não dá nada por mim. Alguém olha para a igreja e fala, é os crentes, que é o povo, é a crentaiada, é os crentinhos. Mas não sabe que na vida de cada um de nós habita um poder sobrenatural. Habita na minha vida, na sua vida, um poder sobrenatural. Aí Paulo, ele fala, olha, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de quem? De Deus, e não nossa. Ou seja, o que Deus fazer através desse barro, a glória é dele, o poder é dele. O que Deus fazer através da minha vida, da sua vida, se você cantar e a glória de Deus manifestar, honras para o Senhor. Se você pregar e a glória de Deus manifestar, Jesus batizar com o Espírito Santo, a honra é do Senhor, porque nós somos vasos de barro, irmão. Hoje nós estamos firmes, amanhã nós podemos estar quebrados. É assim que a palavra de Deus nos fala, é assim que a palavra de Deus nos mostra. Aí Paulo vai dizendo, para você ver que dentro deste vaso de barro, olha a excelência do poder que habita dentro de mim, dentro de você, que Paulo vai dizer assim, que em tudo, ele não falou em alguma coisa não, ele falou em tudo, no versículo 8, em tudo nós somos o quê? Somos o quê? Atribulados, mas em tudo somos atribulados, está aí no versículo de número 8, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, mas em tudo somos atribulados. Se eu perguntar aqui, irmão, quem está passando por tribulação?
está passando por prova? É lógico. Todos nós passamos. Eu passo, você passa, nós passamos. Vamos conjugar o verbo, né? Eu passo, tu passa, nós passamos. Se fosse passado, era bom, né? Eu passei, você passou, nós passamos. Quer dizer, não passa mais. Mas nós estamos passando e vamos passar. Sempre vamos passar por tribulações. E o salmista, no Salmo de número 34, versículo 19, ele fala assim, olha, eu quero animar vocês com uma coisa. Vocês podem ser atribulados, vocês podem ter aflição, mas vocês não preocupam não. Muitos são as aflições de quem? De quem, irmãos? Do justo. Se você quer ser justo, você vai passar por tribulação. Você vai passar por aflição. Agora, se você não quiser passar por aflição, não quiser passar por tribulação, é só cometer injustiça. É só não servir a Deus. É só não temer a Deus. Porque todos nós que tememos e servimos a Deus, estamos sujeitos a passar pela tribulação, de ser atribulado, de ser afligido. Mas ele diz, o salmista, muitos são as aflições do justo, mas o Senhor os livra. De quantas? De todas. Então, a aparente aflição que você está passando no momento, é mais uma fichinha para Deus. É mais uma fichinha para Deus ser glorificado na sua vida. Não é momento de você se desesperar, não é momento de eu me desesperar. Sabe por quê? Quantas tribulações você passou lá atrás, e de todas elas o Senhor te deu vitória. Quantas vezes você foi atribulado no serviço, em casa, às vezes na igreja, às vezes na rua, você foi atribulado. Nem por isso você morreu, nem por isso você desistiu, nem por isso você parou. Sabe por quê? Porque o Senhor te livrou de todas elas. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai dizer, olha, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Pastor, mas eu passo por angústia. Mas a angústia não faz morada em você. Angustiado, fica angustiado, é quando a pessoa fica angustiada direto, irmão. Todo dia que você encontra com ela, ela está na angústia. Todo dia. Aí eu tenho um remédio para quem todo dia está na angústia. Salmo 46. O Senhor é socorro bem presente, que hora? Na hora da angústia. Na hora da angústia, o Senhor é bem presente na minha vida e na sua vida. Então, Paulo ele fala, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Imagina bem, se todo dia você chegar na igreja com a cara angustiada, todo dia você chegar na igreja e não falar com ninguém, não conversar com ninguém, não dialogar com ninguém, que tipo de pessoa você está sendo? Você está sendo um derrotado. Mesmo você sendo atribulado, mas você não é angustiado. Você sabe passar pela angústia. Porque o dia da angústia, irmão, a Bíblia chega a dizer assim, que tem o dia da angústia. E eu tenho que estar me preparado. Só que eu não posso ficar a vida toda angustiado. Você imagina, entra janeiro, angústia, entra fevereiro, angústia, chega dezembro, angústia, passou o ano, angustiado. Nesta noite, Deus tem remédio para esta angústia na tua vida, Deus tem cura para a tua angústia nesta noite. E a pessoa angustiada, irmão, ela é amarga. A pessoa angustiada, ela é amarga, sabia? Ela é amarga. Tudo que ela fala, às vezes fere os outros, machuca os outros. E eu não posso machucar os outros por causa dos meus problemas. Eu não posso ferir os outros por causa dos meus problemas. Eu não posso ter essa atitude. Por quê? O problema é meu. Quem está enfrentando sou eu. E eu não posso descontar em alguém que está inocente, sabendo, nem sabe o que eu estou passando e eu estou descontando. Então Paulo ele fala, olha irmãos, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Fica angustiado não.
Aí ele vai dizer, olha, por causa da excelência desse poder que habita na sua vida, às vezes nós estamos perplexos. Ficamos perplexos com a situação. Ficamos espantados com a situação. Mas aí Paulo fala, você pode até estar perplexo, mas você não pode desanimar. Você não pode desistir. Você não pode parar. Até aqui você já lutou. E o Deus que lutou com você até aqui, é o Deus que vai te levar até o fim, para conquistar aquilo que está preparado para você. Então às vezes nós ficamos perplexos com a situação. Ficamos perplexos dentro da igreja. E às vezes nós desanimamos por causa dos outros. Tem gente que desanima por causa dos outros. Irmão, se você desanimar de servir Jesus por causa dos outros que está dentro da igreja, você precisa de converter. Não, pelo amor de Deus, não foi fulano nem ciclano que morreu na cruz por você não. Quem morreu foi Jesus. Se fulano está errando, se ciclano está errando, o problema é dele. O problema é dele. Não saia da presença do Senhor por causa dos outros. Não saia. Aí eu não vou porque fiquei sabendo. Entrega na mão do Senhor. Você ficou sabendo? Põe na mão do Senhor, porque Ele julga retamente. Ele julga retamente. Então Paulo ele fala, olha, perplexo, mas não desanimado. Ó irmão, o que está acontecendo? Eu estou desanimado. Fiquei sabendo um negócio. Irmão, eu fico sabendo de tanta coisa. Se eu fosse desanimar pelo que eu fico sabendo, nem crente eu era mais. Nem crente eu era, ainda mais pastor ainda. Mas o problema meu é que quem me chamou não foi homem. Que quem morreu com seus braços abertos na cruz não foi homem. Não foi o ser humano, não foi pastor, não foi placa de igreja, não foi, irmãos, um personagem não. Quem morreu na cruz foi um homem inocente, justo, santo, íntegro, sincero, verdadeiro. Morreu santo, ressuscitou santo e é santo para sempre. Então Paulo ele fala, às vezes você pode ficar perplexo, desanimado, mas saiba de uma coisa, mas nunca, você fica perplexo, mas nunca desanima. Olha aqui para os irmãos terem uma ideia. Quando Deus chamou Josué, Deus chegou para Josué e falou assim, Josué, o meu servo Moisés é morto. E você vai assumir o lugar dele. Só que Josué estava um pouco perplexo. Com o quê? Com a situação que ele passou. Porque ele viu tudo o que o povo fez com Moisés. Falou, se fez com Moisés, vai fazer comigo também. Porque o povo não poupa. Você tem amigo enquanto você está bem. Você errou, você perdeu um amigo. Porque ninguém pode errar, irmãos. Para certas pessoas, ninguém pode errar. Se você errar, ele acaba com você. Mas Josué, o que é que ele fala? Deus fala para Josué, você está perplexo, mas eu te digo uma coisa, tem de bom ânimo, esforça-te, anima-te, tem de bom ânimo, como eu fui com Moisés, eu serei contigo, como eu operei na vida de Moisés, eu vou operar na tua vida. Irmão, deixa de olhar para quem está te criticando. Deixa de olhar para quem está falando de você. Olha para Jesus. A sua dívida não é com fulano. A sua dívida é com o Senhor. E eu pago a minha dívida para Ele. Eu pago a minha dívida para o Senhor. Porque lá em livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 14, fala assim, que a cédula que nos era contrária. O que nos era contrário? As condenações. Porque nós não conseguíamos manter a lei, não conseguíamos cumprir a lei. A cédula que nos era contrária. Jesus pegou ela e cravou na onde? Na cruz. A condenação do Elias está aqui sobre mim. A condenação da igreja está aqui sobre mim. E aqueles que crerem na minha palavra e que crerem no meu poder, eu, o Senhor, os justifico pelo poder da minha palavra.
Então uma coisa, você não precisa ser justificado por ninguém, você precisa ser justificado pelo Senhor, é Ele que te justifica, é Ele quem, a Bíblia fala, quem nos condenará? Pois é Deus quem nos justifica. Quem te justifica? Eu não preciso de buscar justificação dos outros não, irmãos. Eu não preciso querer me justificar diante das pessoas, que eu estou certo ou que eu estou errado. Eu tenho um Deus que é Ele que me justifica. E se você errar, se eu errar, Ele vai tratar comigo e vai tratar com você. Então Paulo fala, perplexo, mas não desanimado. Então se você está perplexo, mas não desanima não. Aí Paulo vai dizer, irmãos, tem mais. Por causa deste poder que você carrega na sua vida, versículo 9, você vai ser o quê? Versículo 9, parte A, perseguidos. Irmãos, nós estamos vivendo a geração de crente que não quer ser perseguido. Nós estamos vivendo uma geração que quer ser estrela na casa de Deus, que quer ser estrela no meio do povo de Deus, que quer ser, irmãos, conhecido, reconhecido. Mas aí Paulo fala aqui, os meus verdadeiros são perseguidos. Se você passa por perseguição, agora irmão, a perseguição, ela tem que ser por causa do nome de Jesus, não é perseguição por causa do pecado não. Porque às vezes a pessoa está errada e ela está sendo perseguida, ela está pagando o preço porque ela errou. Ela está sendo perseguida. Agora você ser perseguido por causa do nome de Jesus, por você defender o nome de Jesus é outra coisa. Então às vezes nós somos perseguidos, mas aí Paulo fala assim, pode ficar tranquilo, você é perseguido, mas não desamparado. O que é desamparado? Irmãos, Elias estava sendo perseguido por quem? Quando ele fugiu para o deserto? Jezabel. Ele estava sendo perseguido por Jezabel. E ele foi para o deserto. Lá no deserto, ele ficou desamparado? Irmão, não, olha aqui, preste atenção. A Bíblia diz que não foi Deus que levou Elias para o deserto. Foi ele que foi para o deserto. Então tem hora que nós vamos para o deserto fora da vontade de Deus, mas nem assim Deus nos desampara. Deus falou, aí cadê o Elias? Aí Deus falou ao Elias, aí o Elias está lá onde? Está lá debaixo do pé de zimbro. E Elias lá debaixo do pé de zimbro, o que ele desejou, irmãos? A morte. Por causa do quê? Por causa de perseguição. Deus, eu não sou melhor do que meu pai, eu não sou melhor do que ninguém, Senhor. Mata-me, tira a minha vida, Senhor. Não foi assim que ele falou? Tira a minha vida. E Deus ouviu Elias, Deus foi lá no deserto, debaixo do pé de zimbro, enviou um anjo. O anjo chegou lá e falou, Elias, tem uma comida para você. Nessa noite tem uma comida para quem está achando que está desamparado. Tem uma comida para você. A Bíblia diz que o anjo trouxe pão e água. Jesus está trazendo pão e água para você nessa noite. O que é água? A palavra. O que é pão? Jesus. Eu sou o pão da vida. Jesus diz, eu sou a água da vida. O anjo colocou água e pão, Elias olhou e fez o quê? Bebeu? Não. Dormiu de novo. O anjo cutucou ele a segunda vez. Elias, come e bebe, porque a tua jornada é longa. A tua jornada ainda é longa, come e bebe. E a Bíblia diz que Elias comeu, e com a força daquela comida, andou quantos dias? 40 dias e 40 noites. Com a força daquela comida.
Irmão, tem gente aqui que está, o pastor, a irmã, a fulana, a cicana, ninguém dá crédito para mim. Fica na paz. É um momento que você está passando, que Deus está permitindo isso acontecer para te dizer, ainda que eu permita que todo mundo te desampare, te deixe só, eu não te deixarei só, eu estou contigo. Deus não te desampara, Deus não te deixa, o Senhor não te deixa só, o Senhor não te desampara, irmão. Elias poderia pensar, eu estou só, eu estou frito. Depois que Elias foi para a caverna, irmãos, depois que saiu debaixo do pé de zimbro, ele foi para onde? Para a caverna. Lá na caverna ele achou que ainda estava desamparado. Ele achou que estava desamparado. Por quê? Deus chega lá na porta da caverna e fala o que para Elias? O que Deus fala para ele, irmão? Que fazes aí, Elias? O que você está fazendo? Irmão, eu entendo aqui, evangelista Reinaldo, pastor Lázaro, evangelista Zezinho, eu entendo aqui. Quando Deus pergunta, Elias, o que faz aí? É porque Deus estava dizendo, eu não te mandei para cá. O que você está fazendo aí? Aí Elias fala, Deus, eu estou aqui, sabe por quê? Matar os teus profetas. Matar os teus profetas. E só ficou eu. Olha o eu aí. Ei, só ficou eu. Aí Deus chega para Elias e fala, ô meu servo, tu é um vasinho de barro mesmo. A excelência do meu poder habita em ti. Tu é um vasinho de barro mesmo. Por que, Senhor? Elias, você não está sozinho não. Você está achando que ficou só você? Ainda tem, quantos mil? 7.000 profetas que não come na mesa de Jezabel e nem se curva para Acabe. Você não, irmã, você não está só nessa luta, você não está só nesse problema, você não está só nessa guerra, o Senhor está contigo, nós estamos juntos, nós vamos sofrer junto, nós vamos chorar junto, nós vamos sorrir junto, nós vamos lutar junto, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Arabacanderebe alamachuri denebe alamanamahas. Perseguidos, mas não desamparados. Agora que coisa gostosa. Paulo fala, por causa da excelência do poder que habita nesse vaso de barro, vocês são o quê? Abatidos, mas não destruídos. Ô irmão, tem dia que a luta abate a gente, não abate? Tem dia que problema na família abate a gente, enfermidade abate a gente, problema no serviço abate a gente, problema na igreja abate a gente, mas nem por isso eu vou ser destruído. Isso não vai me destruir. Às vezes você pode ficar abatido. O salmista Davi, irmãos, nos Salmos, o salmista Davi conversava com a alma dele, você sabia? Ou não? Conversava ou não? Sim, porque falava assim, ó, minha alma, por quê? Por quê? Te abates dentro de mim. Ele estava conversando com quem? Com a alma dele. Por que te abates? Aí saiu aquele hino 193. Como é que é? Oh, minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Abatido, mas não destruído. Eu te pergunto, para encerrar,
Alguém ficou abatido, mas não ficou destruído. Irmãos, quer um abatimento mais do que passou Jó? Jó foi abatido? Ficou abatido? Ficou. Por quê? Porque Jó, irmão, tinha um carinho muito grande pela família dele. O Jó amava a família dele. Jó, ele tinha um carinho muito grande pela esposa, pelos filhos, por tudo que Jó, ele tinha. E quando foi um dia, o Satanás, que não quer ver ninguém feliz, falou: eu vou abater essa alegria desse homem. Esse homem está pensando o quê? Eu vou falar com Deus dele. E subiu os anjos do Senhor, e junto com os anjos do Senhor subiu Satanás. Aí apareceu diante do Senhor, você falou assim, ó, de onde vens? Ah, eu venho de passear pela terra, de rodear pela terra. Observaste o meu servo Jó? Observei, mas também é claro, tudo que ele quer, você dá para ele. Ele precisa de fazenda, você deu fazenda. Ele precisa de filhos, você deu 10 filhos para ele. Aí Deus falou: não, toca tudo que Jó tiver. Abate ele, vamos ver. Ele não vai me negar. Ele não vai me negar. O inimigo, aí a Bíblia diz, irmão, que o inimigo foi lá e fez os 4 ventos na casa de Jó. Matou seus 10 filhos. Jó ficou abatido? Ficou. Mas não destruído. Jó falou: o que eu mais temia me aconteceu. Aí a Bíblia diz que deram-se os beduínos, deram o povo lá, levou a fazenda do Jó, levou gado, levou ovelha, levou camelo. Aí eles chegaram, trouxeram a notícia, Jó ficou zerado. Sabe o que é o que você quebrar da noite para o dia? Sabe o que é que você perder tudo da noite para o dia? E nem por Jó ficou o quê? Abatido. Mas não. Aí, para acabar de piorar a situação, a mulher de Jó chega para ele e diz: meu esposo, nós era o povo mais rico que tinha aqui na terra de Uz. E agora nós somos o povo mais pobre. Perdemos filho, perdemos fazenda, e você perdeu a saúde, e vai perder a esposa também. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Xinga o teu Deus, porque olha o que ele está fazendo com você. O Jó falou assim, ó: oh, como uma louca falas tu. Recebemos o bem do Senhor e não poderíamos receber o mal? Se Deus permitiu vir o mal, louvado seja o Senhor. O Senhor deu, o Senhor levou. E outra, minha esposa, quando eu saí da minha mãe, eu saí nu. Não saí com uma bala, não saí com uma moeda, eu vim nu. E que tudo indica que eu vou voltar nu para o seio da terra. Foi abatido, mas não destruído, irmão Alberto. Ele abateu, mas não ficou destruído. Sabe por quê? Lá no capítulo 19, versículo 25, quando os seus amigos falavam para ele que ele estava perdendo tempo de servir a Deus, que ele estava perdendo tempo de estar na casa de Deus, Jó se levanta e fala assim: ó, vocês podem falar o que vocês quiserem, vocês podem me entristecer, vocês podem me abater o tanto que vocês quiserem, mas vocês não vão me destruir. Sabe por quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra e fará justiça por mim, fará justiça pela minha causa. Ô irmã, ô irmão, Deus vai se levantar em teu favor. Deus vai levantar em seu favor. Não te preocupe, você está sofrendo injustamente, alguém está te condenando injustamente. Deus já pegou a tua causa e já está julgando pelo seu poder, pela sua causa. Ele vai se levantar e o nome dele vai ser glorificado. Por fim ele se levantará. Aí o que Jó falou se cumpriu lá no capítulo 42. E por fim ele se levantará. E se levantou mesmo, sabe por quê? No capítulo 42, você vai ver que os amigos de Jó, Deus fala para eles assim, ó: vocês pedem Jó para orar para vocês, porque se ele não orar, você está roubado.
Se ele não orar para que eu poupe vocês, você está perdido. Aí o que Jó fez? Orou pelos seus amigos, entre aspas, porque de amigo não tinha nada. Orou por eles. E quando Jó acabou de orar, o que Deus fez? Mudou. Mudou o quê? O cativeiro de Jó. O cativeiro de Jó. Deus falou: Jó, você foi abatido, mas você não foi destruído. Você foi abatido e não negou o meu nome. Tem mais. Você tinha quantos camelos? 500, tama 1000. Você tinha quantas ovelhas? 3.500, tama aí 7.000. Você tinha quantos filhos? 10, está aí, te dou 10 filhos, de novo. Jó se tornou poderoso, e as filhas de Jó querem a PUC, e as 3 filhas dele, não teve filho, mulheres bonitas como as filhas de Jó, irmãos. Você imagina que moça linda que Deus deu para Jó. Deus está dizendo: meu filho, antes da minha igreja ser arrebatada, eu vou exaltar muita gente que está sendo humilhado. Eu vou exaltar muita gente que está sendo humilhado no meio do meu povo. Sabe por quê? Você está sendo abatido, mas você não vai ser destruído, porque o Senhor já pegou a tua causa nesta noite para te dar vitória no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem pode ficar de pé adorando o Senhor? Ah, Ramachará e